Se você ainda tem livros escolares para comprar neste início de ano, vem com a gente dar uma volta pelo Sebinho e economizar com os usados. E acompanhe um curso muito bacana, totalmente imersivo na natureza, que ensina a entalhar madeira. Você vai ver também como foi o aulão de redação para idosos oferecido de graça na Biblioteca Nacional, com foco no vestibular da UNB. E para encerrar o programa, vamos relembrar os velhos tempos com o mais antigo e tradicional bloco de carnaval de Brasília, o Pacotão. É agora, no nosso quadradinho. Início de ano é sempre marcado por gastos extras, principalmente para quem tem filhos em idade escolar. Uma das despesas é justamente com os livros didáticos. Mas saiba que é possível sim economizar trocando os novos pelos usados nos sebos da cidade. Nós visitamos um dos mais antigos de Brasília e descobrimos que, além de livros, os espaços guardam muitas histórias. A ideia inicial era ter um acervo de livros usados que fossem mais baratos, mais em conta para as pessoas, né? A gente já existe há 38 anos, né? São mais de 3 décadas aí nessa caminhada, mas surgiu em 85. Obviamente não surgiu grande como vocês podem observar hoje, né? Surgiu num espaço muito pequeno, que era um espaço onde morávamos, uma kitnet. Então, assim, era uma estante que contava 50 livros, vamos dizer assim, no máximo, né? Hoje eu acho que a gente tem mais de 90 mil títulos na loja. Então, foi uma necessidade de empreender alguma coisa e que não fosse um negócio que demandasse muita grana, porque não tinha grana na época nenhuma, né? E um prazer também de ter um negócio vinculado a livros. Aí desceu para uma loja, essa loja também começou a ficar pequena e aí assim foi ampliando o negócio, né? Hoje a gente é uma livraria que conta com várias frentes. Vocês não encontram apenas livros aqui, né? Tem vinis, tem o mundo dos HQs, né? Para essa garotada geek, né? Encontra colecionáveis, encontra mangás, né? Que é um mundo que muita garotada se interessa pela leitura, né? Eu acho que o Sebinho hoje representa para a cidade um ponto cultural. A gente tem outros sebos na cidade, mas o Sebinho, em termos de acervo, é o maior da cidade, né? É o que trabalha com muitos outros objetos, além do objeto livro. A gente tem esse período que a gente chama de período didático, né? Que é um período que tem um movimento muito maior na loja, que são os pais em busca dos livros para compor as listas escolares dos seus filhos, né? Também é um trabalho interessante que a gente faz
porque livro didático também é muito caro, escola, a mensalidade é cara, então é uma oportunidade também de ajudar os pais nessa economia, né? E fazer circular também o livro, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Essa conscientização para que o aluno cuide bem do seu livro, para dar oportunidade para outro aluno usar. Eu acho que é uma economia bastante interessante, chega a ser de 50% a 70% a diferença entre o novo e o usado. A gente tem coisas que já passaram e que ainda tem aqui, coisas muito raras. Um livro raro pode ser um livro em sua primeira edição, um livro raro pode ser um livro completamente fora do mercado, esgotado. Um livro raro pode ser um livro autografado pelo autor. Obviamente não é qualquer autor, né, gente? A gente teve aqui um livro autografado pelo Guimarães Rosa, de Um Grande Sertão Veredas. É raro, raríssimo. A gente tem várias coleções também, em várias áreas. A gente tem uma caixa que há algum tempo atrás uma moça que trabalhou aqui conosco até apelidou a caixa de Toscaixa, porque eram as coisas toscas encontradas dentro dos livros e iam para essa caixa, né? E o que são esses objetos encontrados são os mais diferentes possíveis. São cartas, são fotografias, são documentos, são rosas secas, são bilhetes, são entradas de cinema, passagens de avião que vai dentro do livro para ler. Eu parto do pressuposto que é muito interessante essas memórias, né? Porque ali carrega uma história dentro do livro, né? Um curso imersivo na arte de entalhar madeira realizado em meio a centenas de árvores típicas do Cerrado. Essa experiência única é oferecida pelo Carving Club aqui em Brasília e nós fomos lá conhecer. A prática nos remete ao passado e nos aproxima ainda mais da natureza. E tudo, claro, com madeiras de poda, visando sempre a preservação do meio ambiente. O wood carving, ele remonta a tempos da minha infância, né? Em volta ali vendo meu avô fazendo as gamelas, né? A minha avó utilizando as gamelas, né? Para coletar ovos ali no quintal, enfim. Trazer esse projeto para cá, para Brasília, né? Em tempos que a gente vive um crescimento tecnológico, né? Cada vez mais a gente tem ali um momento de desprendimento, seria realmente algo que funcionaria como uma terapia, algo prazeroso de vir passar essa imersão aqui no Cerrado, conhecer melhor um pouco o nosso bioma, que é tão diverso, tão bonito, e também essa técnica, né? Essa prática do wood carving. A partir da década de 70, quando a Embrapa descobriu como cultivar no solo do Cerrado, que esse bioma passou a ser muito ameaçado, né, para poder se criar pastoreio, lavouras. E é por isso que hoje é o bioma que está mais em extinção, né? Muito se fala de Amazônia, mas pouco do Cerrado. A gente, assim, evoluiu uma didática de uma maneira que a gente consegue abranger o máximo possível de pessoas, né? Começando pelo público, que hoje é bem diverso, desde crianças até idosos, famílias, eu digo casais. Porque quando a gente fala de mato, a gente fala de imersão, a gente pensa muito na sobrevivência, né? Pensa muito no militarismo, acha que vai vir para cá pagar polichinelo, fazer flexão, que é sugação, e não tem nada disso, né? Uma tarde de imersão, né? Geralmente de aproveitar, de aprender a curtir a natureza, né? Aqui a gente vai ver arbustos e árvores de baixo porte até médio porte, né? E a gente vai descer rumo a uma formação florestal, que é onde você tem árvores de médio para grande porte.
Tudo isso devido à questão da topografia, a gente está um terreno mais elevado, com menos precipitação, assim, com menos acúmulo de água, menos nutrientes. E a gente vai ver essa transição da vegetação. Essa é a mangaba, tá? É a mangabeira, que tem várias propriedades, desde um fruto muito delicioso, mas nós temos nessa planta propriedades medicinais. Quando nós coletamos aqui uma folha, ela tem um látex, né? Um látex aqui na folha que permite a cicatrização. Essa daqui, quem não sabe, né, é conhecido como Cariocar brasiliensis, nome científico, o nosso famoso piqui. Essa é uma planta nativa mesmo, uma árvore nativa do cerrado. Essa daqui não foi plantada, ela cresce naturalmente e é caracterizada por ser uma fruta muito gordurosa e nutritiva. Pessoal, então esse é o jatobá, tá? Uma das espécies aqui que tem uma ocorrência no cerrado, em outros biomas também, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, né? Nós temos a ocorrência desse no Pantanal. Então o jatobá ele é um fruto comestível. Aqui a gente já está chegando próximo da sala de aula e tudo foi feito através da bioconstrução, né? Que a gente aproveita o material orgânico, já está caído, que já está seco, e através de ferramentas manuais, muitas vezes a gente vai construindo a infraestrutura que a gente precisa. Então aqui a primeira coisa que a gente construiu para acessar é uma ponte, uma pequena ponte, que vai dar o acesso para a nossa base. Bora lá? O mundo do carving, ele é especializado, né? A partir do homem que ele descobriu o aço, né? E que a partir daí, ferramentas cortantes com aço, foi o que aconteceu na especialização do uso. Então a gente vai ter uma faca para entalhe, uma faca para cozinha, vamos ter o machado para tratar da lenha, vamos ter a serra, vamos ter a froe, que é uma ferramenta bem legal. Lembra uma foice, mas não é uma foice. É uma ferramenta usada para você rachar lenha, né? Antigamente usava muito para fazer telhas, revestimento de casa. E você também pode, pessoal, usar para rachar lenha o machado. Porém a froe, como a gente vai mostrar lá na frente, ela é usada para você rachar a lenha com mais precisão. Você consegue posicionar ela exatamente no ponto da madeira que você quer rachar e com o auxílio de um malho, de um porrete, você bate nela para poder tirar aquelas lascas de madeira. Vai. Só mais uma de leve aí, bora. Aí. Aqui no meio é isso? Quem vai de primeira? Aí vai. Aê! O curso, assim, Dani, ele é bem mão na massa mesmo, né? A ideia é que o aluno chegue aqui com um projeto bruto e já saia com um projeto funcional. Hoje a gente está fazendo colheres, né? Colheres simples para servir. E a ideia é que seja praticamente uma colher pronta. Basicamente chegar em casa só para passar uma lixa, alguma coisa, mas aqui o aluno já vai ter o utensílio. Realmente, o curso é para quem não sabe nada também, viu, gente? Eu nunca tinha feito nada parecido e tô aqui me aventurando. No início é bem difícil, assim, pegar, né, tudo direitinho que precisa ser feito. Mas olha, tá virando uma colher. A gente desenhou e agora estamos aqui ainda. Claro que eu não tenho capacidade ainda para terminar isso aqui, eu acho. Mas já consegui fazer alguma coisa na madeira. E é bem interessante porque serve como uma terapia. O começo sempre demanda um pouco de estudo, um pouco de paciência, de querer melhorar e fazer, né, peças mais bonitas, mais sei lá, complexas, madeiras diferentes, coisas assim. E a internet ajuda a gente muito nisso, né? Todos esses materiais foram oriundos de podas urbanas, né? Uma forma também de reaproveitar e ressignificar, né, a utilização dessa madeira. As facas de entalhe, elas têm essas características de leveza, um gume muito afiado, ou seja, apenas um padrão de desbaste, que a gente vai chamar de fio escandinavo. Nós temos facas mais específicas, tipo as facas curva, né?
Esse também é um tipo de desbaste Scand, né, mas ele tem um microfio já diferenciado na ponta e serve para fazer superfícies côncavas, né, curvas. Às vezes vem gente que já tem, por exemplo, um pé lá no artesanato, um pé na marcenaria. A gente vem muita gente desse setor das artes que quer ampliar o rol de conhecimentos, mas a gente também recebe pessoas que nunca pegaram numa faca antes, nunca fizeram nada. E é por isso que o módulo 1, que é o módulo que a gente está fazendo hoje, é um módulo que a gente não só dá uma história, explica a teoria por trás da história da madeira, mas como também muitas instruções de segurança, técnicas de corte e manuseio. No próximo bloco você vai ver todo o empenho de uma turma experiente em um curso de redação para o vestibular. E vem com a gente curtir o primeiro bloco de Carnaval de Brasília. É o pacotão do nosso quadradinho. O primeiro vestibular da Universidade de Brasília, destinado a pessoas com mais de 60 anos, foi marcado por muita empolgação. Ainda na preparação para a prova, eles lotaram a Biblioteca Nacional para participar de um curso gratuito de redação e mostraram que nunca é tarde para começar. As bibliotecas públicas, elas têm que estar antenadas, né, com as necessidades da comunidade. Então, no final do ano passado, surgiu a questão do Enem, né? E aí a gente fez o aulão do Enem. E quando a gente fez o aulão do Enem, a gente viu que havia uma demanda muito reprimida por esse tipo de atividade. Então, a gente fez primeiro o aulão do Enem, depois o aulão do PAS 1, PAS 2, PAS 3 e do vestibular da UNB. E a procura foi cada vez maior. Quando a gente viu que a Universidade de Brasília iria lançar esse edital, a gente ficou monitorando para saber quando que seria a prova. E aí a gente pensou, vai ser um aulão especial, porque vai pegar um público especial, ávido por conhecimento e por uma oportunidade de estudar numa universidade pública. E foi esse sucesso que aconteceu. Eu gosto de escrever, fazer poemas, mas naquela etapa eu faço e guardo. Aí quando vê a oportunidade de participar de uma coisa que vai trazer um crescimento maior e manter o equilíbrio da mente, corpo, saúde, é uma oportunidade que eu achei muito importante para os adolescentes. O perfil foi bem diferente dos nossos primeiros aulões no final do ano passado. Nós tivemos muitas pessoas entre 70 a 85 anos. Nós atingimos todas as regiões administrativas do Distrito Federal, o que nos surpreendeu bastante. Gente de todas as classes sociais procuraram as bibliotecas. Sempre eu trabalhei em casa e família, só que esse meu último patrão me colocou para me fazer técnico de enfermagem para ser babá da menina dele. E a menina agora já tem 18 anos, mas eu não saí da casa deles. Eu não fiz cuidador de idoso, mas eu quero mesmo é trabalhar na minha área. Eu quero ficar entre as melhores. Isso mesmo. E eu vou conseguir. Vou porque eu sou uma pessoa muito esforçada. Eu preparei um material exclusivo para eles, assim, pensado neles, com uma linguagem mais acessível, com fonte, a fonte dos slides eu escolhi uma fonte maior. A gente testou o áudio antes para que fosse mais alto, para que eles de fato tivessem acesso às aulas e a gente se impressionou muito, assim. Foi o aulão mais procurado e mais do que isso, assim, dando a aula, né, eu fico até um pouco emocionada, assim, porque eles participam muito. É muito legal você dar aula para quem quer assistir. Bom, eu estou no terceiro tempo da vida. Eu me considero ainda um atleta. Eu quero usar meu jaleco, porque isso é um sonho desde criança. Eu cheguei em Brasília com um filho pequeno, não pude fazer isso. Mas hoje os filhos já casados, hoje eu uso, hoje eu vou passar, hoje eu vou trabalhar na minha área. Aqueles que conseguirem, espero que eu esteja lá, será uma doidografia, que vai ser uma pesquisa constante do passado, do presente e do futuro e de tudo que nós vamos adquirir e conseguir desenvolver para uma velhice melhor, mais tranquila e participativa.
grupo de jornalistas e uma simples ideia de curtir o carnaval. Foi assim que surgiu o bloco mais antigo e tradicional de Brasília, o Pacotão. Criado em 1978, o grupo aproveitava a folia para fazer manifestações políticas. Ainda hoje, o Pacotão sai pela cidade, levando alegria por onde passa, sem perder o tom crítico. Nós gravamos com um dos fundadores do grupo. Confira. O Pacotão ele é resultado de um processo que aconteceu nos jornalistas de Brasília em 1977. Era o começo do governo Geisel, o começo da abertura, né? Então as sucursais dos grandes jornais começaram a se reforçar com o abrandamento da censura. O Clube da Imprensa, então, se transformou num ponto de encontro dos jornalistas, um ponto de encontro de lazer e também de manifestações culturais, de manifestações políticas, manifestações artísticas. E foi nesse processo que, em 1978, no verão de 1978, o governo Geisel tinha tomado no ano anterior, em 77, o famoso pacote de abril, que fechou o Congresso, né, e caçou parlamentares. Então foi o último grande ato de força da ditadura. Então, no verão de 78, alguns jornalistas reunidos no Clube da Imprensa tiveram a ideia de criar um bloco de carnaval. Que a ideia inicial era criar um bloco de sujo, um bloco que você fosse brincar o carnaval, né? Não tinha essa característica política. E aí foi fundado o Pacotão, que saiu pela primeira vez no Carnaval de 78. Em 1979, houve a Revolução Iraniana, que derrubou o Shah Reza Pahlavi, liderada pelo Ayatollah Khomeini, e o Pacotão então aproveitou esse fato e fez a Marcha do Ayatollah, que foi o primeiro grande desfile político do Pacotão, com a Marcha do Ayatollah, que é até hoje uma das músicas mais conhecidas do Pacotão, cantada em todos os carnavais. E assim, Geisel, você nos atolou, o Figueiredo também vai atolar. Ai, atolar, Ayatollah, venha nos salvar, que esse governo já ficou Geisel. Esse governo já ficou E a partir daí, então, a sátira política, bem-humorada, elegante, inteligente, virou uma marca registrada do Pacotão. Foi assim no ano das diretas, foi assim no ano do Sarney, enfim, e foi até enquanto essa velha guarda dos fundadores permaneceram, que se não me engano foi até 85, 86. Depois nós nos afastamos, mas o Pacotão não tem dono, o Pacotão é uma instituição da cidade, está aí até hoje. É um Pacotão diferente, sem o charme do nosso tempo, mas está aí, é uma marca registrada do Carnaval de Brasília. O Pacotão, ele sempre foi vigiado, né? Porque além da marcha, das músicas, nós tínhamos as faixas, eram faixas todas irreverentes, com críticas ao governo, né? Nós tínhamos o famoso estandarte, que é a tartaruga, que é o símbolo do Pacotão, que representa a abertura lenta, gradual e segura do governo Geisel, né? Por isso que o símbolo é uma tartaruga. E era comum ter vigilância do SNI. Então a gente saía com as faixas, ia ficando bêbado e tal, de repente alguém chegava, pegava a faixa, quando você via a faixa tinha sumido. O desfile das escolas de samba na época era na W3, né? No lado direção à rodoviária. Então a forma da gente contestar era essa, a gente saía da 302 Norte, entrava na W3 na contramão e passava em frente o palanque oficial. O Pacotão faz parte da história do Brasil. E ter participado desse processo é uma coisa que orgulha a mim e a todos nós que ajudamos a escrever essa história. Quando fez 25 anos, não tem uma data histórica, a gente se reuniu, foi no ano dessa camiseta,
para fazer uma comemoração, mas agora daqui a 3 anos, se não me engano, tem 50 anos do Pacotão. Quem sabe se a gente estiver vivo até lá, a gente não faz uma festa dos velhinhos. Muito obrigada pela sua companhia. Eu fico por aqui, mas não se esqueça que você pode acompanhar todas as matérias no nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.